palavra, aquilo que o Senhor já deu ao coração de cada um, para que nessa manhã pudéssemos aprender juntos, uns com os outros, sobre a Tua palavra. Que nesse momento de oportunidade, que nós possamos aqui compartilhar o nosso entendimento, ouvir a Sua direção, e possamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito, e que nesse momento seja um momento rico, oportuno, de aprendizado. Mas também queremos pedir a Ti que nós não desejamos ser pessoas obesas intelectuais. Desejamos ser pessoas que podemos transformar, Senhor, esse conhecimento em prática, em atitude, para que possa mudar a nossa vida, nosso comportamento. E sabemos que tudo isso é permitido somente com a direção do Teu Santo Espírito. Nós hoje podemos ver pessoas que muitas das vezes têm uma vida prática, que estão distantes da Tua vontade e do Teu querer. Mas nós podemos também testemunhar as mudanças que as pessoas elas têm ao longo da vida delas, na jornada histórica. E muitas vezes nos questionamos como isso foi possível. Mas hoje, Senhor, vivendo a Tua dependência, sabemos que isso só é possível através do Teu Santo Espírito, que tem poder de transformar a vida do homem. Nós estamos nessa manhã, Senhor, porque nós precisamos que a Tua palavra nos confronte, nos expõe e mostre aonde precisamos mudar e melhorar, Senhor. Queremos de verdade, Senhor, ser pessoas que representam o Teu nome, onde quer que nós estejamos, Senhor. Para isso, sabemos que o Senhor possa ter a liberdade de trabalhar em nossas vidas e nossos corações, Senhor. É por isso que nessa manhã nós apresentamos a cada professor, a cada aluno, a cada um que está aqui, Senhor, para que possamos ter um tempo com o Teu Santo Espírito sendo direcionado por Ti, Senhor. Tenha liberdade em nosso meio, Senhor, para fazer a Tua vontade e o Teu querer. A cada família aqui representada, Senhor, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, e que possamos ser canal de bênção para a vida dos nossos irmãos, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos poder se assentar? Acho que o pastor Zeca chegou já? Vamos só fazer a leitura aqui do texto áureo da verdade aplicada, até que o pastor Zeca já possa dar sequência aqui. É, você mesmo. O texto áureo vai dizer assim, ó, em Mateus 6,33. Vamos lá? Vamos lá, texto áureo. Vamos ler todo mundo junto? Quem achou aí? Está em Mateus 6,33. Vamos ver o que diz? Vamos lá? 1, 2, 3. Buscar-me-eis, aliás, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A verdade aplicada diz: não podemos trocar os preciosos banquetes de Deus pelas migalhas desse mundo. Amém? Os objetivos da lição nessa manhã, qual que é o primeiro objetivo? Apresentar as bênçãos da primogenitura. O segundo, mostrar o desprezo de Esaú, a bênção da primogenitura. E o terceiro é citar os efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. Texto de referência. Alguém lê pra gente o texto de referência? Pega o microfone aí, ô Richelle, para que os irmãos possam compartilhar aí. Vamos ler aí o texto de referência. Mateus 22, verso 2. O reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Esses não quiseram vir.
Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o campo, outro para o seu negócio. Amém? Vamos já introduzir dessa parte aqui e o pastor Zeca já afunda o prego depois. Para a gente entender aqui, ó, primeiro ponto aqui, ó, que é o objetivo da lição: apresentar as bênçãos da primogenitura. Como nessa aula de hoje ela está especial, porque estamos todos aqui na dependência do Espírito sempre, né? Aleluia. Eu vou pedir para o Wesley ali no cantinho ali, o Zeca, se você permitir, aí eu já saio e deixo você dar sequência. Conta pra gente aí, Wesley, sobre as bênçãos da primogenitura. O que você entende aí? Você que é um menino estudioso. Pode ser. As bênçãos da primogenitura? Isso, ele está dizendo, nós vamos estudar sobre isso, tá? Mas para a gente situar, acho que contextualizar, vai ficar legal para o pastor Zeca conseguir seguir depois. Um dos objetivos é a bênção da primogenitura, né? Então, assim, primeiro a gente entender o que é a primogenitura, né? Então, assim, às vezes a gente, uma palavra corriqueira, mas o que ela é? E as bênçãos, de acordo com o que a gente vê na Bíblia, que eram determinadas para isso, né? Compartilha aí. Tá. Pra mim, na verdade, não chamaria nem de bênção, tá? Eu chamaria de direitos da primogenitura. O filho mais velho, o primeiro, ele nasce... Espera um pouquinho, fala um pouquinho mais alto. Fala um pouquinho. Fala só um pouquinho mais alto para a gente entender aqui, que você está no fundo. Tá, o filho mais velho, ele tinha direitos de dar sequência na linhagem da família. E com esses direitos, ele também poderia receber tudo o que estava no nome do seu pai. Ou seja, ele que daria sequência com todos os seus frutos, tudo aquilo que o pai acumulou durante toda a sua vida, ficaria para ele. Ele tinha o direito de dar sequência na linhagem da família e também tinha direito a todos os bens deixados pelo seu pai. Isso poderia ser tanto o pai quando ele viesse a morrer, ou quando ele também pudesse dar a herança a seu filho. Então era mais conforme um direito que tinha naquela época, segundo os costumes daqueles povos. Legal, acho que está bem claro. Então, a primogenitura era o primeiro filho, ele herdava toda a herança ali, né? Toda a responsabilidade, né? Eu pedi para alguém aí, Zé, que você permitiu, eu já estou saindo, tá? Hoje a gente pode dizer o seguinte, ainda é prático para a gente hoje? Vamos pensar assim, como que é nos dias de hoje? A gente sabia que a história, a bênção da primogenitura. Então, quem era o primeiro, ele tinha uma exclusividade, né? Ele tinha direitos e deveres, não é isso? Nos dias de hoje, é diferente para a gente? O primeiro hoje tem algum tipo de coisa, se a gente olhar? Pedir para que um dos alunos aí participe. Como é que a gente vê nos dias de hoje? Por exemplo, aqui, quem é o filho mais velho aqui? Tem alguém aqui que é o mais velho da família? O Ideu, ó... Legal. O Andrezão, Ideu. Legal, a Dalva, né? E aí, quem quer falar hoje, nos dias de hoje, o primeiro que nasceu, qual é a responsabilidade? Vai lá, Ideu. Olhando, mudou ou não? Como é que tá? Alô. Nos dias de hoje, alguns povos mantêm essa tradição, os japoneses, os orientais, os árabes. Agora, no nosso país aqui, não é bem assim. Embora a lei civil fale algumas coisas que você tem herança ao que o pai deixou. Né? Mas assim, essa tradição de o pai transferir, digamos assim, oficialmente a bênção, vou orar por você, não existe na nossa cultura ocidental, né? Hoje em dia, por exemplo, Pai do Senhor Jesus, a todos, perdoa o atraso. Hoje em dia, por exemplo, aqui no que diz respeito às nossas leis aqui pelo menos no Brasil, né? Hoje em dia a herança, ela no caso de uma viúva, a herança é passada, digamos que faleceu o esposo, a esposa ela herda 50% e os outros 50% é dividido entre os filhos. Por 2 filhos, 25% para cada, 3, 16% para cada e assim vai. A viúva é sempre a meieira. Não tem mais essa situação da primogenitura no que diz respeito às heranças.
E aí depois, quando falece a mãe, e efetivamente fica 100% da herança disponível lá na partilha para ser partilhada entre os filhos, é dividido em partes iguais. Tem mais essa preferência pelo primogênito. Talvez numa ocasião de testamento, o pai tem um direito de privilegiar. A mãe tem o direito de privilegiar, né? Mas, assim, se for feita a partilha mesmo dentro dos estatutos da lei, são partes iguais. Ó, legal, nós vimos aí o Wesley contar um pouco o conceito, né? O entendimento. Nós vimos aqui, então, o pastor Zé que explicou muito bem com os dias de hoje, junto com o Judeu. O André hoje é o primogênito, né? André, o que você acha que se espera de você como primogênito? Divide isso pra gente em 2 pontos. Hoje, na cultura de hoje, o que você espera? Ou você, de repente, falar, o Zé falou, tô só esperando só quando dividir a partilha, Meu quinhão. ou as dívidas, ou até biblicamente, o que talvez se esperasse se fosse para a cultura do passado para hoje? Como você se vê hoje, sendo primogênito aí dentro? Pensa na sua família, uma família hoje considerável, né? Tem aí 3 filhos, né? 3? 4, né? São 4 com a Suzana, né? Você é o mais velho, tem uma responsabilidade aí. Como é que você imagina? Biblicamente, na cultura daquela época, esperava-se uma coisa do filho mais velho, né? O pastor Zeca, brilhantemente aqui, falou sobre hoje, em termos financeiros e tudo. Colocar hoje, como é que seria? Porque acho que está dentro do que a gente está estudando, né? As bênçãos da promessa por um prato de lentilha. Ele trocou, né? Mas diga aí, André. Mas senhor, se fosse a gente vivendo hoje como era antigamente. Não, em termo. Aham. Qual a sua cabeça? Cada um segue a sua vida? Ou se espera alguma responsabilidade por você ser o mais velho? Você conta a sua experiência. Tem certo e errado. Não, a única coisa que eu acho que eu espero, partindo de mim mesmo, questão de ser o primogênito, ser o mais velho, é dar exemplos para os outros. Questão de exemplo, caráter. Questão financeira, não vejo que isso funcione hoje, como o Zeca falou, a partilha é por igual, em algum caso específico, né, possa até acontecer, mas a questão de exemplo. Como servo de Deus, dar exemplo aos meus irmãos. Engraçado, se o Zeca permitir, falando, ele falou, dar exemplo, tudo, né? Nos dias de hoje, que as pessoas, elas entendem a dificuldade de alcançar algo, já percebeu que assim, ó, vamos lá, ó, o Zeca, ele ali trabalhou, tem uma casa, né, Zeca? Vocês têm 2 meninas, não é isso? Exatamente. Você observa que, se dependendo do futuro, de como as coisas é conduzida, não é o caso de vocês, que Deus ajude que não, mas às vezes há discórdia entre essas partilhas. A briga, não é isso? Diria para você que de todos os que eu tenho acompanhado, 90 e tantos por cento, quase para 100%, sempre há discórdia, sempre há problemas. Às vezes a família está tão interessada no quinhão, na parte que lhe é por direito, que às vezes eles vendem os bens a troco de banana só para não ter mais aquela situação de ter que dividir a renda do imóvel, por exemplo, com um irmão que é brigado. Eu já participei de várias situações de imóveis muito bem localizados que valiam muito dinheiro, mas que foram vendidos por um valor muito inferior, porque os herdeiros simplesmente não se aguentavam mais, sabe? Eles não queriam mais ter que tratar dos problemas daquele imóvel, não queriam tratar nem da renda do imóvel. Por exemplo, tinha um imóvel que rendia 10 mil reais, e eles não queriam ter que se falar nem para dividir esses 10 mil reais. Eles literalmente não queriam mais contato nenhum. E isso é, infelizmente, uma situação muito comum que a gente tem vivido, infelizmente. Olha que legal, a gente está resumindo a aula, né? Falando por analogia. A gente falou sobre as bênçãos da primogenitura. Então, o primeiro, ele recebia por herança as bênçãos, né, que vinham do pai, não é isso? Falando aqui agora um outro ponto, a gente falou que para os dias de hoje tem a questão dos bens, não é isso? E depois tem a partilha, né? Imagina, o pastor Zé que trabalha com a parte imobiliária, o quanto é difícil conquistar um bem, não é isso? E às vezes por uma discórdia, como as pessoas que recebem não valorizam o que tem por conta que é melhor, livrem-se por um preço mais acessível para a gente poder só, cada um fica com o seu. É como se eu desprezasse aquilo que eu herdei. Correto? Geralmente, desprezar,
delapidar, desprezar a herança. Imagino que é mais ou menos o mesmo sentimento que teve o pai do filho pródigo, quando ele pediu a herança, né? Tá desprezando, né? Tá me trocando pela herança. E no caso aqui, desse nosso exemplo aqui, ainda é pior, que além de desprezar quem deu a herança, porque está levando o legado adiante, está desprezando o próprio bem, né? Porque, sabe, não administra bem, vende a troco de nada. Eu acho que é um descaso total. Bem interessante. Eu acho que assim, o objetivo da lição diz apresentar as bênçãos da primogenitura. Então, acho que agora o pastor Zeca vai compartilhar com a gente sobre apresentar as bênçãos da primogenitura, pensando no contexto histórico e a gente aplicando para a gente hoje, né? Então, havia uma bênção da primogenitura. Quem era o primeiro, ele tinha certo benefício, da mesma maneira que ele tinha certas responsabilidades, né? Mas aí, o segundo objetivo é dizer assim, ó, que ele desprezou essa bênção da primogenitura. Então, também nós vamos ver que aquilo que ele tinha, ele simplesmente desprezou. E qual foi o efeito desse desprezo daquilo que ele tinha por receber? E aí, para fechar minha parte aqui, pastor Zeca, foi falado uma coisa bem interessante aqui, ó, de Mateus. Mateus, o Ildeu leu, né? E aqui eu quero que a gente reflita sobre isso. Porque a gente está falando sobre a história de Esaú, mas nós vamos ter uma parte interessante que o comentarista ele usou, que foi Mateus 22. Ele vai dizer assim, ó, o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então imagina, um certo rei, ele celebrou as bodas do filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então olha só, ele foi celebrar as bodas, enviou servos para chamar as pessoas para quê? Para participar da festa. Depois enviou, só que as pessoas no primeiro momento que elas falaram? Usaram cada um com motivo. Eu comprei uma junta de bois, preciso analisar, comprei terras, exatamente. Casei, não posso ir. Que está no 4 aqui, né, que o pastor está dizendo. Depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde. Aí eles falaram, porém eles não fazendo caso, foram um para o campo e outro para o seu negócio. Então acho que dentro desse contexto também, nós entendemos que assim, já demos 2 casos, né, pastor Zeca? Isso aqui poderia até fechar, né? Que também para os dias de hoje nós recebemos uma herança, não é isso? E como é que nós estamos tratando dessa herança, né? Será que a gente tem desprezado ou a gente tem feito uso do benefício que essa herança tem nos dado? Amém? Então vou deixar agora o pastor Zeca. Não. A gente só fez um pano de fundo. Agora, meu irmão, pode ficar, você está indo super bem. Meu Deus do céu. Paz do Senhor Jesus mais uma vez. Temos observado os dias que a gente tem vivido, dias de que, infelizmente, as pessoas têm desprezado a herança. Então, de tanto sacrifício, tanto empenho, tanta renúncia, e as pessoas não têm dado o devido valor às heranças. Eu falei aqui um pouco sobre o ramo de atividade que eu exerço, que é dentro do ramo imobiliário, e eu tenho visto muito isso. Todo dia eu vejo, falar a verdade, imóveis bem ou mal localizados, as pessoas às vezes não dão o devido valor, não dão o devido crédito à renda, não zelam pelo aquele bem, e eu tenho observado isso cotidianamente, todo dia, infelizmente. E o que eu tenho percebido com isso? Eu tenho percebido que o que as pessoas querem, muitas vezes, é só a renda. Ou às vezes não estão interessadas, não estão preocupadas nem com a renda desse imóvel. E falando da nossa vida cotidiana aqui com Cristo, seguindo aqui o objetivo até que o Beto mostrou aqui, e que a revista está nos indicando, que o desprezo de Esaú pela bênção da primogenitura está muito parecido com a situação que a gente tem vivido nos dias atuais, felizmente. Falando de Esaú, quando Esaú abriu mão chegou cansado da caça, chegou com fome, sentiu o cheiro do guisado feito ali, sentiu o cheiro da comida tendo sido feita pelo Jacó, e depois posteriormente veio a ser chamado de Israel. Ele se deixou levar pela fome, pelo momento,
e se cedeu e acabou consumindo ali a refeição, tendo... Às vezes as pessoas dizem, né? Ele foi ludibriado, foi enganado, né? Levou... Jacó usou de má fé. E o que a gente percebe é que não é bem assim. Jacó colocou a proposta, mas ele, sabendo da importância que era a primogenitura, sabendo da importância que havia naquilo, ele tinha o poder nas mãos de dizer não. E o que acontece muitas vezes é que a gente é levado ali pelo calor da batalha, no calor ali da circunstância, a dizer sim, a ceder. Mas a gente tem aprendido aqui, e estamos aprendendo nessa manhã, que muitas vezes, por mais que quando a gente abre mão de algo que está muito próximo, muito ali à disposição, quando a gente abre mão, talvez a gente fique um pouco aflito, fique com fome, sinta frio, a gente passa por determinadas privações que a gente não acha que são adequadas, mas que no futuro nós vamos colher e vamos ser muito mais bem-aventurados. Você imagina como que a vida de Esaú teria sido diferente se ele tivesse dito não para o guisado de Jacó. Você consegue imaginar aí no teu lugar como que seria diferente a vida dele? Porque quando a gente pensa em Esaú, o que ele herdou? Ele herdou as terras de Edom, que eram, na verdade ele não herdou, né? Ele tomou lá como possessão, a terra não era ocupada, ele tomou como possessão as terras de Edom, que eram terras muito vermelhas, terras que Edom na aramaico lá significava vermelho, eram terras onde a pessoa pisava e subia um pó vermelho. O que nos faz entender que de repente não era uma das terras mais férteis, não era uma das terras mais produtivas. E eu me pergunto que, inclusive, quando ele foi para Edom, ele saiu de lá numa situação tão de briga com seu pai, com a sua mãe, que com certeza a gente entende que ele saiu de lá totalmente contrariado e fora da direção dos pais. Ele contraiu o casamento em Edom fora da direção dos seus pais, fora da direção da sua mãe. Ter aberto a mão, ter dito não para a primogenitura, trouxe uma série de problemas para a vida de Esaú. Uma série de questões que ele colheu depois. O próprio momento ali em que Jacó, num outro episódio, ele, além de ter feito a proposta da primogenitura, e Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Alguns anos depois, ele teve outra oportunidade, e aí já junto com a sua mãe, aí ele recebeu a bênção mesmo da primogenitura, a bênção da parte do seu papai, Isaac. É isso aí, se você conhece a história. Aí foi onde desencadeou todo esse embaraço aqui, todo esse problema entre os irmãos. Eu acho que a gente tem vivido esses dias onde o que tem faltado nas famílias, tem faltado entre os irmãos, é diálogo. É uma fala aberta dos medos, dos receios, falar abertamente das questões que nos afligem. Nós temos vivido dias em que nós nos sentimos muito superiores, muito seguros de si, e não nos preocupamos em dividir os nossos anseios, nossos medos, às vezes com os nossos irmãos, às vezes dentro das nossas próprias casas. Betão, sabe do mistério. E eu estou vendo esse prato de lentilha aqui na foto aqui. Essa lição está saborosa. Eu vou falar para você que se deixar eu como lentilha todo dia eu gosto de lentilha, meu Deus. Se deixar eu como lentilha todo dia. Ainda falando aqui do desprezo de Esaú pela primogenitura, me ocorreu do filho pródigo, né, que a gente deu uma pincelada aqui. Lembra, né, que o filho pródigo, na ocasião em que ele estava lá em família, ele já tinha aquele desejo, foi brotando e foi sendo maturada a ideia na cabeça dele, ao ponto dele chegar em seu pai em vida, dizer para ele: pai, me dá o meu quinhão da herança, me dá a minha parte da primogenitura, me dá a minha parte na herança, porque eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida, eu quero gozar dessa herança. Você imagina o sentimento do pai
né, de ver o seu filho em vida. A gente já falou muito disso, né? Em vida pedir a herança era como se ele estivesse falando: pai, para mim já não significa mais, né? Você em vida para mim é mesmo que está morto, então já me dá a minha herança. É um sentimento muito... Olha o microfone do meu irmão aqui. É um sentimento de desprezo. E quando Esaú diz não para a primogenitura, o sentimento não é muito diferente. Fala, ó, a primogenitura que eu recebi do meu pai, o direito que eu recebi do meu pai, o direito que eu tenho sobre as heranças, sobre os frutos do trabalho do meu pai, não são importantes. Me dá esse guisado. No caso de Esaú e Jacó, houve um pouco de engano ali também, né? Um tentou passar a perna no outro. Embora ele sabia, ele não deu o devido valor do que ele tinha na mão. Isso ninguém discute, né? E levado pela circunstância, ele foi, e o pai acabou concordando, né, com o outro, com a manobra que o outro fez, né? Agora eu pergunto, se fosse você daria a herança no caso do filho pródigo? Eu como pai? É. Que situação, hein? Que situação. Muitas vezes a gente só olha só o lado do filho, né? E deixa de olhar o lado do pai. Eu acho que o pai aqui nessa parábola, será que ele tinha convicção, havia alguma promessa, no sentido de que ainda que o filho fosse, ele voltaria, ele estaria junto de novo? Não sei, mas eu acho que é muito triste, né? Você ter dentro da sua casa alguém que não quer estar dentro da sua casa, que não quer estar vivendo em família, que não quer estar no ambiente familiar. Para que você vai para que você vai alimentar não alimentar a pessoa, mas alimentar o sentimento e vai manter a convivência de um filho que pode voar, que já tem condições de voar dentro da sua casa, se ele não quer estar dentro da sua casa, não quer conviver em família. De repente, estou sendo muito frio aqui. Não sei o que você pensa, Lili, a respeito. Ele pode ir, tchau. Mas, ó, vamos esquecer. Ó, a Lili. Mas esquece os bens. Quando ele diz, pai, me dá a minha herança, ele está falando também, pai, eu quero ir embora. Aqui dentro da sua casa, já não me sinto, já não é mais adequado. A tua lei, a forma como você conduz os negócios, a forma como você conduz a nossa família, já não me agrada mais, já não é para mim adequado, sabe? Eu sei que de repente pode até estar sendo um pouco frio demais aqui, mas você não acha que quando ele disse pro pai, me dá a minha herança, ele não estava também desrespeitando o papai ali? Quem que não vai na casa da mãe aqui, e quando chega na casa da mãe e fica, às vezes dorme ali, passa a noite, e no outro dia fala assim, olha como é diferente, né? Quando eu vou na casa da minha mãe ali, nossa, meu Deus do céu, como se eu estivesse num pedacinho do céu. É um pedacinho só, porque o céu inteiro... Como é que é? Obrigado, Edeu, obrigado. É um pedacinho, é uma partícula do paraíso, né? Chega lá, tem todos os confortos da casa da mamãe e tal, todos os mimos, mas você anseia pelo teu espaço, anseia pela convivência familiar, enfim, da tua família, da tua casa. O que eu estou tentando dizer é que eu não me sinto mais, dentro da casa da minha mãe, um membro efetivo daquele lar, daquela casa, porque eu tenho a minha casa. Desenvolvi o meu método, o Senhor me deu inteligência para Lili, a gente desenvolveu o nosso método, a gente tem o nosso espaço, a nossa casa. Talvez o sentimento do filho pródigo, falando de novo dele, seja parecido com esse. Ele dentro daquela casa não se sentia membro, você está entendendo o que eu estou tentando dizer? Membro ali daquela situação, daquela família. E aí ele queria ir embora. Não tinha filhos. Não. Exato. Aí depois, quando ele viu que a coisa lá fora não era tão boa, quando acabaram os recursos, aí ele voltou. Mas exato. Depois que ele viu que lá fora não tinha os mimos, né? Que por mais que não fossem tão bons como ele esperava,
mas não era tão bom como dentro da casa do pai. Ele viu que depois que lá fora era infinitamente pior. Né? Dentro do nosso... Ele não entendi. Ah, sim, exato. Recebeu o pai como... E aí... Exato. E aí a lição da parábola é essa, que o pai está sempre portas abertas, sempre de braços abertos para receber, por mais que a gente diga não ao... Por mais que a gente diga não ao pai, por mais que a gente queira, a gente gaste frivolamente a herança. Fala aí, Betão. Bom, legal, nós usamos a analogia sobre o filho pródigo. Mas pensando no contexto aqui, tá falando sobre Esaú que tinha o direito à bênção da primogenitura, mas que abriu mão dela. Ele simplesmente falou assim, não, esse negócio aí dá trabalho. Será que hoje, por exemplo, quando o Senhor ele nos chamou, porque a Bíblia deixa claro, não foi nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu. Aí nós estamos agora aqui fazendo parte da família de Cristo. Só que o Senhor não nos chamou para simplesmente a gente compor aqui o membro. A gente tem, sim, papéis a executar. E um dos papéis, ele diz assim, ó, vão e façam discípulos. Então, a gente tem coisa a fazer, tem serviço, não é isso? Só que muitas das vezes, será que o primogênito falou, esse negócio de ser primogênito aí, de ter responsabilidade, dá trabalho. Ah, não estou preocupado com isso. Será que de repente ele pegou... Porque assim, estou falando agora do primogênito. Ah, não é que eu quero ter a minha vida, isso aí. Não, é que, pô, eu tenho uma responsabilidade, mas não estou muito... A gente às vezes também, talvez na igreja, no corpo de Cristo, não vive um pouco assim, falando assim, poxa, que legal, olha, eu agora sou nova criatura, estou aqui. Só que muitas vezes eu não quero trabalho, eu quero a bênção, mas não quero trabalho. Porque o primogênito, ele sabia, talvez olhando assim para o pai dele, né, falou assim, nossa, não sei o que levou ele a abrir mão, né? Não, aí falando já do Esaú, quando ele disse sim ali para a lentilha ali, ele abriu mão mesmo, total e exclusivamente. Naquele momento ele abriu mão, entre aspas, exclusivamente, porque ele estava tratando só ele e o irmão, e, no meu ponto de vista, ele pode ter achado que se tratava de uma brincadeira do irmão. Será que ele será que ele percebeu que de repente ele pensou que não era sério, que não tinha seriedade naquele acordo? Porque no final ele chega no pai e fala, pai, vim receber a minha bênção. Ele vai para receber a bênção. Ele está na expectativa de se tornar um patriarca. Mas eu acho que nessa ocasião aqui... Ao meu ver, ele não tinha, como assim, dentro dele o que era realmente a bênção. O entendimento, de repente a questão, o problema pode estar... Independente de herança, de responsabilidade, ele não tinha isso claro dentro dele. Será que de repente o problema estava em Isaac e que não explicou, que não ensinou os meninos? Eu acho que não, porque porque senão Jacó não teria feito todo esse sarapatel aqui para ganhar a primogenitura, né? Vamos pensar, nós recebemos uma herança, né? Agora nós estamos falando... Agora falando de nós. Nós temos uma responsabilidade, não é isso? Qual foi a bênção que nós ganhamos? Vamos pensar assim. Salvação. Então, ó, peraí, a salvação... Somos coerdeiros, efetivamente, de Cristo. Coerdeiro. O que é ser coerdeiro? Coerdeiro é literalmente ter direito à herança com os demais herdeiros. Então, beleza. Então, assim, a gente não tinha sentido, agora a nossa vida tem sentido. Nós agora temos acesso à herança daquilo que nós podemos usufruir, certo? Da qual nós nem tínhamos direito. Nós não tínhamos direito, agora nós temos. Agora, tem responsabilidade? Bom. Hã? Desde já, nós já... Nós temos também nesse contrato, digamos assim, nós temos direitos e deveres. Só que nós mais queremos o direito do que os deveres. Né? Então, assim, vamos olhar. Recebemos uma bênção, uma herança. Mas dentro disso também requer de nós participação de responsabilidade. Responsabilidades o que será levou? Porque a gente entende que Jacó não era crente, né? Ele não era. Jacó era crente? Hã?
Ele sabia, ele falou assim, ó, eu conheço o Deus de Abraão, ele conhece o Deus do meu pai, mas se o Senhor me abençoar, eu agora vou conhecer esse Deus, não é isso? Se a gente olhar na entrelinha, ele era uma pessoa ali que ele não tinha muito, mas ele sabia da bênção. É o Sabia filho, dos ele era, rituais, ó, sabia como funcionar o sacrifício. ele era o filho do pastor. Ele era o filho André- de crente, ele era crentinho, era filho de crente, Mas né? ele enxergou que ele podia ter uma bênção, né? Coisa que o Esaú, que era por direito, não enxergou, né? A É Suelica. bem isso. O Ed falou, ó, o Jacó talvez fosse mais espiritual e o Esaú carnal, é isso? A paz do Senhor, na minha opinião, falando de Esaú, talvez assim ele não tenha levado a sério, é igual muitas vezes na casa do Senhor. As pessoas não levam a sério o que Deus coloca nas mãos, não percebe o chamado. Então, tanto faz, eu vou entregar, eu vou fazer isso, depois vai voltar para mim, porque eu sou capaz. Eu tenho isso, eu sou aquilo, eu sou o maioral. Estou falando no meu jeito. É o que eu penso sobre isso aí. O que é um cargo? O que é isso? Deixa. E na parte do filho pródigo, eu vejo do lado espiritual. A Bíblia não relata realmente o que ocorre na mente do filho pródigo. Igual uma pessoa quando está na igreja, acontece problemas aqui, problemas ali. Então, vou experimentar o mundo. Já estou cansado da igreja. Eu não vejo como assim, desrespeitando o que o pastor Zeca falou. Está entediado porque está na casa, quer sair. Igual um filho quando está casado é diferente. Quando nós estamos casados, que chegamos na casa de... Infelizmente, eu já não tenho meus pais, mas vamos dizer. Na casa dos meus pais, igual eu fui ontem na casa da minha filha. A Sueli, mãe, o João, vocês vão dormir? Eu falei, não vou dormir. O Gustavo, vou dormir. Eu falei, não, quero ir para casa. Porque eu queria ficar à vontade, esticar no meu sofá, ficar à vontade. O filho pródigo, penso eu, ele estava conturbado, vamos dizer, não, meu pai está aí, eu vou experimentar outras coisas no mundo. Vou sair ao mundo. Então, ele não ligou se o pai ia se preocupar, se ia ficar triste, é igual alguém quando afasta da casa do Senhor. Os dois, assim, ambos, juntando Esaú e o filho pródigo, eles não estavam percebendo que a bênção que estavam na mão deles, o que Deus tinha preparado, escolhido para eles. É isso que eu penso. Entendi. Estavam preparados e nem interessados, né? Gênesis capítulo de número 26, verso 34. Gênesis 26, 34 fala das consequências, né? Dessa revolta, né? Da ira, né? De Esaú. O fato dele ter contraído para si casamento com as mulheres estrangeiras lá de Edom. Mulheres estrangeiras e o que consequentemente impediu a linhagem sacerdotal, porque os filhos da descendência de Abraão eram literalmente sacerdotes, profetas, né? O próprio Abraão abriu a boca muitas vezes para profetizar do futuro, acerca das coisas que faria, e sacerdote. Essa questão de ter se contaminado e ter vencilhado do pai, se distanciado do pai, todas essas questões aí que o desprezo da primogenitura gerou, os frutos que isso gerou, impediu literalmente que Esaú desse continuidade à linhagem sacerdotal que aquela família tinha. Então a gente observa aqui, nesse momento, os frutos do desprezo pela primogenitura. Os frutos dessa questão muito mal resolvida da família. São pequenas chamas, pequenas sementes que vão brotando ali, que não são tratadas, não são consertadas, são problemas que vão surgindo dentro da família que não são podados, que não são tratados. Essa é a palavra mesmo. Você acha que, de repente, falando aqui de família mesmo, quando esse assunto, que provavelmente deve ter chegado ao conhecimento de Isaac, o pai, de que o filho havia vendido a primogenitura, será que ele não deveria ter se posicionado? Estou aqui conjecturando aqui, pensando aqui com vocês.
será que como nós, como pais, que estamos acompanhando o crescimento dos nossos filhos, o desenvolvimento dos nossos filhos, estamos vendo questões que estão, de repente, sendo mal resolvidas dentro da nossa casa, será que nós estamos nos posicionando também adequadamente? Eu, como pai de família que sou, tenho que estar atento, né, às pequenas coisas. Posso deixar que, não tem nada a ver, né, o famoso nada a ver, sempre tem, tem sempre muito a ver. Não tem nada a ver. E é uma questão, né, a minha adolescência, né, falando da minha adolescência foi mundana. Então, quando eu vejo, por exemplo, a adolescência da Carol, eu vejo a Carol fazendo algumas coisas que eu fazia quando eu era garoto, fico preocupado e, ao mesmo tempo, eu fico falando, não tem nada a ver. Aí depois vem a Elisane e me fala, não, tem tudo a ver. Porque ela vivenciou, né? Ela vivenciou aquela situação ali com os olhos, com olhos diferentes, que olhos que eu não vi, que eu não tive quando eu era garoto, quando eu tinha a idade da Carol. E para mim, quando eu tinha a idade da Carol, tinha nada. Óbvio que hoje tem toda a questão cristã, tem toda a questão área, tem toda a questão bíblica e a gente entende, sim, tem tudo a ver. Mas no primeiro momento, como pessoa, a gente olha assim e fala, não, nada a ver. E aí eu te pergunto, quando essa questão, obviamente, chegou ao conhecimento de Isaac, o pai, qual foi a postura dele? O que a Bíblia fala a respeito? Absolutamente nada. Deixou lá, será que não deixou? O irmão Moisés, ele não ocultou esse problema aqui e não fez nenhuma menção? Pensando, qual que é a postura de nós, pais de família, mães de família, quando nós vemos esses problemas entre os nossos filhos, dentro da nossa casa, entre os nossos irmãos, entre os herdeiros da herança? Que é o nosso posicionamento? Nós estamos falando de comportamento, né? Se eu olho que tem duas pessoas dentro de uma casa, um deseja e o outro não, eu acho que a informação foi passada. Porque um desejou, certo? O fato dele ter abençoado Jacó não foi porque ele quis, mas ele foi enganado. Essa é uma questão muito delicada, né, também. Isso, certo? Agora, também eu fico pensando assim, aí você trouxe uma questão prática pra gente hoje, né? Uma questão da gente hoje, mais pra refletir, né? Da mesma maneira que assim, comprar um bem, um imóvel, vamos dizer, é fácil pra gente? Demanda planejamento, não é isso? Aí beleza. Aí foi falado também nessa manhã que depois que você adquire um imóvel, depois ele passa como herança para um terceiro, que não teve o mesmo trabalho. E talvez essa pessoa ela não dá o devido valor para aquilo como deveria, certo? Vamos pensar assim, eu estou vendo, por exemplo, agir com uma criança. E eu também sou pai, como outras pessoas. A Bíblia diz que os filhos são herança. E se os filhos são herança, como é que nós administramos a herança que foi nos dada? E de repente o fato de dar trabalho administrar algo, dá trabalho. A gente quer o bem e não o trabalho. E talvez a gente acaba negligenciando muitas das vezes com aquilo que nós temos, né? Então Deus nos deu uma herança. E às vezes a gente, por conta daquilo que a gente quer o bem, mas a gente também quer um momento nosso, não é isso? E às vezes nesse momento a gente acaba pecando, negligenciando aquilo que a gente deve, que é o quê? Fazer a gestão da herança que Deus nos deu, né? Agora, não dá para eu dizer de Jacó, aliás, do pai de Jacó, de Isaac, porque igual a gente falou, os dois filhos tiveram acesso. Um desejou e o outro não. Acho que você foi muito feliz agora quando você falou que a mensagem foi dada. Falar, o direito está aí. O direito é seu. Você não quer? Teu irmão quer? Então bem. O que o mundo atraiu Esaú, que a gente não sabe, que ele não conseguiu identificar qual era de fato o benefício, né? O que tinha lá em Edom, o que tinha lá, o que atraiu, sabemos dizer. O que sabemos é que o menino abriu mão.
todo esse problema aí na família e Deus faz. Você falou um negócio que me fez lembrar de uma experiência, sem querer fugir muito. Uma vez eu tive uma reunião com um senhorzinho que estava vendendo um imóvel. E aí ele me falou, olha, meu filho, eu estou vendendo esse imóvel aqui, parecia até engraçado. Ele falou, mas é com muita dor, viu? Eu cheguei da Itália aqui, cheguei com a mão na frente e outra atrás, vendia couro nas ruas de São Paulo, consegui comprar esse imóvel com muita luta. Muitas vezes eu saía com a minha esposa, a gente ia olhar a casa que a gente tinha comprado, a gente ficava olhando o inquilino lá, e a gente não tinha dinheiro para entrar lá dentro para comprar o que o inquilino estava vendendo. Porque a gente tinha que pagar o imóvel com o aluguel que a gente recebia daquele imóvel. Hoje a gente está morando aqui nessa casa bonita aqui, é fruto desse trabalho, fruto daquele aluguel lá. Estou vendendo com muita dor no coração. Então, aí depois, outro dia, a gente sentou com uma outra família, com a terceira geração de herdeiros. Eles falaram, não, esse aí a gente pode vender. Não pode vender é aquele outro lá. Não, esse aí a gente pode vender, ó. A gente sabia que valia, sei lá, valia 3 milhões. A gente sabia, valia 3 milhões. Não, esse aqui a gente vende, por 2.100 a gente vende, mas é para vender rápido. Para vender rápido. Sabe? E a gente vê como que as gerações vão passando e vão desprezando o trabalho dos pais, o trabalho da primeira geração. Vendeu por 2.100. Eu fui intermediador. A gente já estava preparado. A gente estava preparado para pagar os 3 milhões. Só que ninguém vai lá e fala, olha, eu vou pagar 3 milhões. A gente chega lá e fala, ó, a gente vai te pagar 1,8. A gente vai te pagar 1.800.000. E aí vai maturando até que chegou nos 2.100, mas a gente estava preparado para pagar 3. Outro ponto que a gente já tem muito bem amadurecido é que a pior geração de herdeiros é sempre a terceira geração. A segunda ainda zela, a segunda ainda tem amor, mas a terceira geração é sempre a pior. Porque em algum momento, eu não sei, não tenho a teoria. O que eu tenho aqui, o que eu estou te dizendo é que a terceira geração é sempre a pior geração. E se a gente voltar então, olha só, usando Jacó aqui e Esaú como parâmetro, todas as bênçãos que Abraão conquistou, que foram passadas para Isaac, que é a segunda geração, se deterioraram na terceira geração. A terceira geração é sempre a geração que se não vigiar, vai delapidar. Quando seu pai olha para sua bebezinha, ele fica falando, todos os meus gados que estão lá em Minas. Quando ele olha para Elisa, ele fala, oh meu Deus, meus gados que estão lá em Minas, minhas fazendas que estão lá em Minas, Jesus, deixa eu cuidar dessa menina. Senão essa menina, a terceira geração é... Qual a causa? Eu, na minha conjectura aqui, que eu tenho trabalhado, eu tenho percebido que a terceira geração, ela tem pecado porque ela não colocou a mão no arado. A terceira geração só está gozando dos frutos do que já foi construído pela segunda e pela primeira geração. A terceira geração, ela já pegou tudo pronto, não sofreu para fazer uma faculdade, não sofreu para ter as melhores escolas, não sofreu, porque a primeira e a segunda geração sempre dizem, eu não quero que meu filho passe por isso. Por exemplo, a Gi, de repente, não estudou nas melhores escolas. Provavelmente você tem estudado aqui na escola aqui de cima, você ia a pé, sofreu que só. Mas você quer que a sua menininha não estude numa escola tão boa? Você quer que sua menininha vá andando para a escola? Você quer que sua menininha vá com guarda-chuva rasgado, com a bota furada, com a galocha rasgada? Sabe? Que as coisas que nós sofremos, será que a gente quer? Eu não quero que a Júlia vá estudar lá no Júlia de Castro Carneiro, que foi a escola que eu estudei. Que ela saia catando geada, assim, nos matos, assim, fazendo bola de geada, sabe? Para levar para a escola, que nem eu fazia para ir para a escola. Agora nem gear faz mais. A mãe Zilda quer falar. Sabe? E aí a gente vai criando maus herdeiros. É isso que eu estou tentando te dizer. Porque a gente fica privando eles desses desafios. É sobre herança, isso que a gente está conversando. Eu conheço uma família, né? Uma família agora. Eles são muitos anos casados, já têm netos,
já tem até bisnetos hoje em dia. Um faleceu, o outro não. Mas sempre moraram de aluguel. Que eles têm isso com eles, para não dar briga. Meu Deus do céu. Pois é. Tá vendo aí? E ainda falando, né? A gente tem mais um tópico ainda para desenvolver. Mas aí vamos falar de uma situação que eu vi essa semana. E aí você pensa assim, não, então eu vou fazer um testamento já para resguardar as partes. E assim a família vai continuar unida, continuar forte, resistente, vai dar tudo certo. Tem um moço aí que faleceu, Augusto Liberato. E essa semana teve mais uma rodada lá judicial, porque a família não concorda com o testamento. E a esposa não foi mencionada no testamento, e aí a herança ficou só para os filhos e uma parte para os sobrinhos, e a esposa não foi mencionada no testamento. Aí a esposa entrou com uma ação para ser mencionada no testamento. Você sabe, nunca 100% estará satisfeito, sempre haverá questões. Entendeu? É isso. Temos mais um tópico para desenvolver aqui, que é o terceiro, fala sobre os efeitos de se desprezar as bênçãos de Deus. A gente falou então sobre as bênçãos da primogenitura, falamos do ato em si de ter desprezado a primogenitura e agora os efeitos ou os frutos que foram gerados pelo esse desprezo das bênçãos de Deus. Primeiro a gente falou sobre o fato de Esaú. Será que Esaú tinha literalmente inteligência e entendimento para o que ele estava fazendo ali? O Ideu disse que não. Betão está numa outra linha. Eu acho que tinha, cara. Eu acho que a mensagem foi dada. Eu acho que ele não queria se dispor a ser o administrador. A gente entendeu aqui, por exemplo, que, voltando aqui um pouquinho, que o Jacó era o cara da casa, ele era o filho mais dado ali à administração, a estar próximo da mãe, a estar... Vou dar um exemplo Ó, aqui o da problema aí, família hein? da minha Ó o sogra, problema né? aí, hein? Não, mas é interessante. A família da minha sogra, por cultura familiar, em eventos específicos no ano, eles têm por hábito todos se reunirem. Né? E aí, o que aconteceu? Isso já vem de gerações anteriores à minha sogra. A minha sogra, ela manteve essa tradição, né? Hoje a gente já não tem mais meu sogro, né? Então assim, deu aquele vazio, mas a gente tem mantido a tradição. O dia que minha sogra não tiver, quem vai herdar esse papel? Os que ficaram, beleza. O problema é que é o seguinte, o problema é que assim, a minha sogra, ela se preocupa em acordar cedo, ela quer fazer a comida, Prepara. ela quer ter as pessoas para ajudar ela, mas não é que ela quer ajuda, ela quer as pessoas preparar. Eu, por exemplo, que sou o genro, só quero comer, né? Então eu quero a bênção, eu não quero trabalho. Né? Você chega lá no culto só para dar glória, né? Exato, eu quero comer. A questão é, falando de geração, quem vai assumir o papel da Dona Lourdes? Porque vai dar trabalho, né? Então acho que talvez agora, se a gente olhar, talvez Esaú olhou e falou assim, nossa, quanta coisa para administrar, quanta gente meu pai fica dando gosta de pitaco. estar no mato, gosta de caçar. Não é que é ruim, Gosta mas de dá chegar trabalho esse negócio, tem o né? pratão de lentilha. No final ele só queria terra e queria o bem. Ele não estava querendo responsabilidade, né? Jacó falou, pô, esse status aí é bom, esse negócio é diferente, olha, a bênção. Talvez ele nem entendeu que era a bênção de Deus, ele nem sabia do que Deus iria fazer através da vida dele para a geração futura. A questão de vir Jesus através dos 12 filhos dele lá de Judá, né? Talvez ele não estava nesse momento pensando nisso. Estava pensando no que ele iria ganhar ali, né? Então, olhando pra gente hoje, o que eu compartilho é isso, assim, as bênçãos. Eu quero o bem, eu não estou preocupado do trabalho, né? Do meu ponto de vista. Então, assim, o que eu estou perdendo com essa responsabilidade? Será que o primogênito que é bem visto na família, se precisa de um aconselhamento, alguma coisa, alguém, vamos procurar o Ideu? Ideu é um homem sábio da família, é o primeiro filho. É o primogênito. Filho. É igual lá em casa foge também. Do Ideu. Ah, estamos com um problema aqui em casa, vamos procurar o Zeca, ele é o primogênito, ele sabe, vai saber resolver, será?
eu vejo assim, que ele queria resolver o problema dele na hora. Eu tô com fome, preciso resolver. Que me interessa o que vai acontecer amanhã. É assim que as pessoas imediatistas fazem. O que vai acontecer amanhã eu não quero saber, eu quero resolver agora. Eu participei de uma família aí que eu tive que ajudar a resolver alguns casos, que a pessoa falou isso. Passado assim uns 10 anos, a ficha da pessoa caiu. Ela abriu mão de um monte de coisa na família. Entendeu? Ela falou assim, não, eu quero hoje, amanhã eu não quero, senão eu vou estar viva. Eu vejo que Esaú pensou assim, eu quero resolver agora, eu estou com fome. Amanhã a gente vê amanhã. Que é que muita gente fala isso hoje. Hoje, vamos viver hoje, só se vive uma vez, aí nessa a gente continua vivendo. Ai, Jesus, Zeca, misericórdia. Um exemplo que está acontecendo hoje, né? É a Previdência Social. A Previdência, ela tá para quebrar. Boa parte da população já sabe disso. A gente pode fazer uma previdência privada, pode juntar um dinheirinho, mas a gente sempre pensa, eu não sei se eu vou estar vivo daqui 30 anos. Para que eu vou juntar o dinheiro? Vou gastar agora porque me convém. Aí daqui 30 anos, Exatamente. o camarada tá vivo e sem recursos. Isso é fato, né? Meu pai, ele foi lá em casa, a gente tomou café, ficou lá um tempão lá em casa, e aí ele me falou, você tá pagando o INSS? Aí eu olhei pra ele assim, falei, pai, não tô pagando não. Falou, pois então, você toma na sua cara, faz o talão, me manda que eu pago. Eu falei, não, pai, pelo amor de Deus, não precisa pagar. Toda vez que você vem aqui em casa, você fica falando de dinheiro. Eu não quero que você fale de dinheiro quando você vem aqui em casa. Mas você vê a preocupação, né? Que o Aldinei falou, né? Às vezes a gente vive muito do hoje, né? Não se preocupa com o dia de amanhã. Isso. Modo Esaú, liga o modo Esaú e vai. Uma coisa dentro da questão das consequências, né? Que vai acontecer lá na frente. No começo, o Beto falou, né? Sobre que Esaú, ele falou assim, tô nem aí, mais ou menos assim. A mensagem foi passada. O Ideu falou, praticamente, ele foi inconsequente. Ele não pensou nas consequências no futuro. Inconsequente, a palavra. Aí eu fico pensando assim, na questão nossa hoje, para na nossa vida cristã. A mensagem de Deus foi passada. E teve um momento que você pegou e falou, e eu como pai, o que poderia fazer, né, vendo tudo isso acontecendo? Isaac foi enganado, isso é fato, mas Deus, ele não é enganado, ele não se deixa enganar. E colocando tudo isso junto, a mensagem foi passada, ele foi inconsequente e o outro viu uma oportunidade, a mensagem foi passada aos dois. E para nossa vida hoje, Deus, ele interfere ou não interfere nisso, nessa tomada de decisão? Porque se a mensagem foi passada, eu tenho a responsabilidade de zelar pela minha vida espiritual. Boa analogia, né? Acho que está indo para o terceiro tópico. Inclusive é o texto de referência, né, que vai dizer sobre fez a boda, manda chamar o pessoal para desfrutar. O povo não vem. E que a galera não vem porque eu estou preocupado com os afazeres da casa, né? Com a vida do dia a dia, não é isso? Tá. Acho que esse é um ponto interessante. O André usou bem agora. Vamos pensar assim, ó. Hoje tem esperança para nós, porque Cristo veio. Nós hoje somos co-herdeiros, temos acesso. A pergunta é, não usufruímos, tem direitos e deveres, não usufruímos porque o pai não nos ensinou ou porque a gente de fato não quer ter trabalho para poder saber aquilo que a gente tem que fazer? Porque hoje assim, já temos, é nossa, não precisa fazer nada, já temos. O que eu preciso fazer? Eu preciso compartilhar para que outras pessoas tenham acesso. É isso. Isso não vai fazer eu ser um filho melhor ou pior, não. Vai significar que eu estou entendendo o propósito e estou fazendo aquilo que eu tenho hoje como responsabilidade da herança que eu tenho. Exato, não vai fazer maior ou nada. Meu dever. Quando o pai como herdeiro. Quando o noivo voltar, não vai dar para dizer, poxa, ninguém me falou. O Esaú vai poder falar, poxa, eu só queria comer um pratinho só. Eu vi uma charge um dia desses aí, essa semana. Já eu vi isso no filme, mas os caras fizeram diferente. O político falando de propaganda, aquela coisa toda, né? Aí veio o dilúvio e a arca andando.
Aí o pessoal fala assim, ô Noé, você tinha razão, tal. Aí os caras falam assim, faz um L. A mensagem foi passada, né? Política, mas a gente sabe que é mais ou menos assim, né? Olha, Fidel. A gente tem... A mensagem estava lá, né? Eu acredito... Eu acho que o que o Beto falou aqui no dado momento é uma fala muito acertada para a gente finalizar essa questão, porque a mensagem foi dada. A primogenitura é tua, Esaú. É um direito teu. Você é o detentor desse direito. A mensagem dada foi que eu não quero, papai. Eu não preciso. Não está claro para mim essa responsabilidade. Eu não quero tomar parte nisso. Por mais que o direito fosse dele e ele abre mão, então Jacó quando ou por meios escusos, por ludibriando, ou por estelionato, não sei qual que é o termo para usar aqui, por mais que ele tenha feito isso, eu imagino que de alguma forma Isaac deve ter ficado feliz, porque ele pensou, não está com o primogênito, mas não está com o primeiro, não está com o maior, mas pelo menos continua com alguém. Alguém vai se responsabilizar, alguém vai colocar a mão e vai dar continuidade ao meu legado. Vamos pensar o seguinte, Jesus veio para alguns ou veio para todos? Para todos. Quem tinha o privilégio? Os judeus. Mas e aí, o que aconteceu com eles? E aí os Jacozinhos aqui falou. Então se a gente for para exato, não fizemos nada, mas tivemos a oportunidade de... Né? Sem pratos de lentilha. Sem pratos de lentilha, não sei. Sem pratos de lentilha, sem ludibriar, né? Diferentemente deles, mas nós hoje louvamos a Deus porque somos herdeiros. Igual a gente não tinha direito. A gente está indo para o fim aqui. E aí depois teve toda a questão da bênção, né? Que propriamente dita, quando Isaac já estava já no seu leito de morte e ele estava ali já pedindo já para abençoar os seus filhos. Aí eles... que eu não entendi, desculpa. Ele já estava já no leito de morte, queria abençoar os filhos, chamou Esaú, você conhece a história, falou para Esaú, vai lá buscar a caça e tal, porque eu quero te abençoar, faz aquele guisado gostoso que eu gosto, faz aquele refogado. E aí, então, Rebeca, tomando conhecimento disso, ela fez o guisado, ela fez o refogado e chamou o Jacó. Jacó colocou lá as peles e tal, e foi lá e recebeu a bênção no lugar de Esaú. É a pergunta aqui até que a revista nos faz aqui, no finalzinho do tópico de número 3.3, ela pergunta assim, Rebeca manipulou a situação porque Deus a avisou ou Deus abençoou Jacó porque Rebeca manipulou? Vou repetir a pergunta. Rebeca manipulou a situação porque Deus a avisou? Ó, Rebeca, dá seu jeito aí, dá seus pulos aí, agita os trem aí, mata a ceva, faz o guisado, refoga a cebola, porque eu vou abençoar o seu menino. Foi avisada? Ou Deus abençoou Jacó porque Rebeca manipulou? Tem um trecho que eu li. Mas tem um detalhe. Mas tem um detalhe, né? Que ela manipula a situação, ela manipulou. Manipulou. E aí, qual foi o motivador a motivação disso aí, então, talvez? Aqui vai falar, num determinado momento, na Bíblia, aqui, foi até lido aqui, né? Gênesis 26, do 34 e 35. Quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposa Judite, filha de Beeri, e o Eteu, e Bet-Samate, filha de Elon, também Hitita, povo Hitita. Só que no começo, no 35 está falando o quê? E essas jovens Hititas tornaram-se uma grande amargura para Isaac e Rebeca.
Então o que eu acho? O desgosto. Ela já não tinha mais gosto de ter o filho. O Esaú como Tal. E aí, então, ela... Mas eu, na tua percepção, então, ela... desgosto, né? Porque Gosto foi o motivador. não só, porque isso aqui não aconteceu uma vez só. Com certeza Esaú já vinha desfazendo daquilo que Exato, porque essa questão aí do capítulo depois. 6, salvo engano, ela ocorreu depois desse evento aqui, né? Que é o que a gente narrou. Vinha desprezando, deixando desgostoso a família. Ó, a irmã Zilda aí colocando um fato novo aí que a gente não parou para pensar. Ó, o fato novo que a irmã Zilda colocou é que ela, como mãe, como mulher delicada, atenciosa, como só as mulheres são, Lili, tô dando jabá aí, hein? Ela percebeu esse estado de espírito de Esaú. Ela percebeu essa postura de Esaú, de que ele trazia desgosto ao pai, trazia desgosto à mamãe, evidentemente a Rebeca, que ele não era uma pessoa zelosa, que não era um homem que eventualmente poderia ser digno de receber a herança. Será que posso falar assim? Aí a atitude dela não foi certa, né? Dizer que a atitude foi certa não foi. Agora, e o Senhor, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não tinha poder para, mesmo sem todas essas trapalhadas aqui, abençoar Jacó? Evidente que tinha. Ele está buscando. Irmão, aqui, ó. Ele vai pegar aqui em Sofonias. Meu Deus, Wesley. No versículo 34 do capítulo 25, está falando assim: então Jacó lhe deu pão e um ensopado de lentilhas e comeu até fartar-se, levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Geralmente não tinha sentimento nenhum ali, era desprezo pelo pai, desprezo pela herança, desprezo pelos bens. Quem aqui não tem um parente folgado? É verdade, quem aqui não tem um parente ou não é um parente folgado, né? Eu acho que todos nós temos um ou somos, né? Então, meu irmão, o que a gente conclui aqui... O que você falou? Se você não tem um parente folgado, talvez você seja o parente folgado. Se você não tem, com certeza você é. Meu Deus do céu, né? E quando esses dois então se encontravam, era só faísca, né? Tanto é que depois de anos, quando os dois se encontraram, quando Jacó voltou para casa de posse das bênçãos que ele teve lá junto com o cunhado lá, agora me fugiu o nome, Labão, né? Quando ele voltou para casa, cuspiram até fogo lá. Ele ficou com tanto medo do seu irmão, porque o seu irmão o amaldiçoou, dizendo que se eu encontro, eu mato, eu vou matar. Na verdade, as palavras dele eu vou matar Jacó. Assim que passar o luto do meu pai, assim que nós cessarmos aqui a cerimônia fúnebre, eu vou matar esse miserável. E então, quando ele voltou para casa, sabendo dessa fúria, dessa vingança que perpetuava ainda, ele fez um arranjo gigante, colocou as esposas na frente, colocou os fios no meio, colocou o rebanho gigante que ele tinha entre as esposas e o filho, e atrás, no fundo, vinha ele lá, porque tinha medo do irmão. Eu acho que não só se compadecer, mas para dizer, tá vendo? Olha a bênção de Deus. Né? Olha também tudo tem isso, né? Exato. Ó, você desprezou a primogenitura, não isso, tá mas olha o que a primogenitura me trouxe, a bênção do Senhor me trouxe. Apaziguar, é isso. Isso aí era mais problema ainda, Beto. Isso. Não, mas eu não vejo como provocação. Tanto que ele pegou e falou assim, olha, as bênçãos tudo que eu tenho é teu, né? Não teve em um determinado momento exato, ele diz, olha, Jacó, Jacó manda mensageiros a Esaú falando, Esaú, tô voltando para casa, tudo que eu tenho é teu.
Interessante que quando ele tem um Olha encontro só, com nunca Deus, tinha ele pensado vê nisso, hein? quando ele tem um encontro com Deus, porque ele não era, né? Ele até falou, ó, se o Deus do meu pai... Peraí, se o Deus do meu pai, ele não é seu Deus? Deus Exato. do meu pai. Mas no momento que ele tem um encontro com Deus, que ele tem um encontro com o anjo, que a vida dele é transformada, ele observa que quem tem Deus, ele tem as bênçãos. Então ele entende que assim, olha, eu fui abençoado, tenho a primogenitura tudo agora, né? Que eu dei uma desperta. Mas olha só, entendeu? Então assim, eu quero te restituir alguma coisa assim, tudo. Porque eu sei o que é ter a bênção de Deus, né? Penso eu, o encontro de Jacó com o anjo do Senhor não feriu a coxa de Jacó? Então ali, penso eu, que tudo permissão do Senhor, eu vou ferir a coxa, e isso vai ser vamos dizer, um ponto para que o irmão se compadeça do outro irmão que o enganou. E ali Deus permitiu ali o encontro, porque Esaú, quando viu o irmão mancando, ele se compadeceu, ele teve, então ali foi algo, na minha opinião, Deus permitiu tudo aquilo, né? Dele já feriu ele na coxa, tudo bem, para marcar que ele foi ferido, que ele lutou com o anjo do Senhor. Isso serviu também para que Esaú visse o irmão, nossa, meu irmão está assim, e Deus ali operou entre os dois. Porque Jacó foi, na minha opinião, pelo que eu li, foi com humildade, ele queria o arrependimento, ele queria o perdão do irmão, queria comunhão, mesmo exato. temendo tanto. Mas depois daquele encontro com o Senhor, ele mudou, o Senhor o transformou. Tudo bem que não foi de livre e espontânea vontade que ele voltou para casa, né? O Senhor falou, pega teus trem, pega teus meninos e volta para tua terra. Pega teus trem, teus meninos e volta para casa. Tem uma situação, né, que me chamou a atenção aqui. Dentro do que você estava falando da questão de Rebeca, né, do que ela fez. Isaac preferia, o 28 do capítulo 25, Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Ela tinha a preferência dela, né? Ela entendia, tem várias nuances aqui, né? Ela entendia que ele seria o melhor administrador para os bens, que Jacó daria um futuro mais seguro para os bens e para a própria Rebeca, né? Porque os filhos tinham responsabilidade sobre os pais, de zelar na velhice deles, de zelar pelo cuidado dos pais. A Rebeca estava também zelando por si, né? E como se aplica pra gente hoje como co-herdeiro de Cristo? Como co-herdeiros de Cristo, temos a responsabilidade sobre a herança que o Senhor, e temos deveres de prestarmos os nossos cultos, temos o dever de anunciar a Jesus Cristo, continuarmos anunciando a Jesus Cristo para que mais pessoas também sejam impactadas pela palavra e sejam também co-herdeiros dessa promessa. Nós temos desprezado essas responsabilidades que temos recebido do Senhor. Sou herdeiro, mas não quero pôr a mão na massa como Jacó, como Esaú. Somos co-herdeiros, sou herdeiro, tenho os direitos e esses deveres, mas eu não quero me indispor, não quero trabalhar, não quero colocar a mão no arado, não quero evangelizar, não quero sair, não quero ir. Estamos muito acomodados, e aí? Por quê? Por que estamos agindo dessa forma? Negligenciado. É isso. Até aqui, a conclusão diz que há lições e avisos para nós nos estudos dos patriarcas. Temos visto como a nossa natureza pecaminosa é capaz de nos levar a tomar decisões erradas, mas não podemos trocar as preciosas bênçãos de Deus pelas coisas deste mundo caído. Falando das preciosas bênçãos de Deus, não podemos trocar o nosso Senhor, o contato, o convívio, nossa relação, a nossa comunhão com o Senhor por qualquer coisa que seja que nos distancie, que nos desvie do Senhor. Nosso alvo, nosso foco tem que ser a pessoa bendita do Senhor. Amém? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, Deus te dê saúde. Tudo lhe vá bem em nome de Jesus. Pode ser, meus irmãos. Só mais um minutinho, duas coisas, na verdade. Um recado, e
Quem está no grupo aí do pessoal da IBD está vendo a nossa dificuldade com relação às revistas. E por um período de tempo a gente parou de comunicar essa questão das revistas das ofertas, porque graças a Deus a gente estava conseguindo suprir. Só que chegou agora em um ponto que apertou novamente, e aí eu queria pedir a ajuda dos irmãos, assim, para nos ajudarem, mas não precisa ser com valores tão substanciais, assim. Se você tiver uma constância naquele R$2, esses dias eu estava até fazendo, na verdade veio na minha cabeça, assim, né, que uma pessoa deu R$50, aí impacta, né, quando a pessoa dá R$50 de oferta num trabalho que nem a IBD, assim. Só que, assim, esses R$50, eles são em tempos sazonais, assim, né? E tem uma pessoa que ela dá todos os dias aqui R$2, todos os domingos. Aí eu fiz uma conta, então dá R$106, se eu não me engano. Então é um valor que impacta no final. Então, se você for consistente, tudo na vida, né? Quando a gente é consistente em estudar, em ofertar, em fazer as coisas para o Senhor, o resultado ele aparece. Então, pedir para os irmãos, assim, sem também estrangular ninguém, as contas de ninguém, que a gente possa ter consistência, trazer aqueles R$2 de oferta para que a gente possa suprir com essa, não digo obrigação, né? Porque assim, a gente pega o material, tem um material que é muito robusto para as crianças, são revistas gigantes. Então, é um material que é necessário, só que ele tem um custo, então que a gente possa arcar com esse custo. Então, queria pedir ajuda para os irmãos, a gente vai estar trabalhando nessa comunicação, mas que os irmãos não se sintam sobrecarregados, aquela pressão, assim, né? Dentro da sua condição que você possa ajudar. E o segundo recado, na verdade, eu queria que a irmã Lourdes desse, na verdade é um testemunho, irmã Lourdes. Vem cá, ninguém melhor do que a própria pessoa para dar um testemunho, né? Você que mora de aluguel, vai ter um testemunho muito bonito aqui, falou comigo, ela estava contando ali para mim agora, então que a gente possa ouvir aqui o testemunho da nossa irmã. E é interessante a relação que as netas da irmã Lourdes têm com o nosso trabalho aqui da igreja e da IBD, sempre estão aqui nos abençoando, que a gente possa lembrar, sei que às vezes é difícil, na corrida a gente esquece, mas eu vou até mandar nos grupos lá, vamos estar orando pelas netas da nossa irmã Lourdes, porque elas ajudam tanto aqui na IBD como na igreja. Então, Deus abençoa os irmãos, vamos lembrar disso aí? Irmã Lourdes, estou aqui do seu lado para te ajudar, tá? Contar do jeito que contou para mim, livro muito bom. A paz do Senhor para todos, né? Irmão, eu tenho uma neta, né? Ela paga aluguel. E eu me preocupava tanto com ela, né? Ela pagava aluguel. Ela eu me preocupava com ela. Aí, então, eu pensei assim, a minha casa é pequena, não dá para mim trazer ela lá para casa com as filhas, e as filhas, ela tá com casa. Agora ele já saiu. Trabalhar, aí lá, mas eu me preocupava com ela com esse aluguel. Aí ela estava morando no posto, já ela casada. Eu estou orando para que Deus venha abençoar primeiro, ela também, né? Aí a gente ficava preocupada. Então ela fez um voto, e eu orando também para Deus preparar uma casa, não sei da onde, não sei, né? E aí o sogro dela comprou uma casa grande aqui sabe, tem um laboratório, e na rua do laboratório, assim atrás, uma casa para vender. Ele comprou uma casa grande, que é 3 quartos, quarto grande, sala grande, cozinha grande, garagem para 4 carros, também tem 2 entradas de carro, sabe? 2 portão grandes, aí entra 2 carros e tem um corredor lá no tem atrás, e deu para eles morar de presente para não sair do aluguel. Eu disse, eu voto, né? O Senhor sempre está ajudando a gente, né? Sempre está nos ajudando. Só nós pedir com fé, com confiança que o Senhor nos ajuda. Deus abençoe, irmã Lourdes. Então, ela fez o voto, depois eu vou até entregar para o pessoal da tesouraria um valor. E é isso, irmãos. Então, você vê que Deus, ele cuida assim, nos mínimos detalhes. A gente, às vezes, até perde, né? Se descola dessa questão de ter um propósito com Deus, de fazer o voto e de cumprir também.
mas é bom que às vezes vem uma pessoa de fora para dar o testemunho, para aumentar a nossa fé. Então, quero agradecer, depois eu repasso para o pessoal. E já encerrar aqui, quero convidar o Beto para fazer a oração e já declarar as bênçãos apostólicas sobre as nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos orar? Nessas orações, vamos apresentar a vida da Liz. A Liz, ela esteve internada, ela está internada ainda, né? Vai passar por uma avaliação, se eu não me engano, na segunda-feira, a última informação que compartilharam, né? E nessa avaliação, aí eles vão decidir se ela terá alta ou se passará ainda por um período ainda de mais exames e identificar o problema que ela está passando, tá? A família do Nélio foi orado aqui, mas vamos continuar orando. Boa noite. André, a nora, né? Amém. A irmã Lúcia tenta pedir oração pela nora dela, Andréia, né? Perdeu a mãe, né? E ela está bem sentida, né? Então, assim, nós sabemos que o Deus que deu a vida, conhece cada parte do nosso corpo, Ele sabe de todas as coisas, Ele, através do Espírito Santo, pode nos consolar, nos confortar, pode nos trazer a cura para aquele que necessita, né? Sabemos que não há nada impossível para Ele, né? Então, assim, nessa manhã, como ouvimos testemunhos, ouvimos também aqui, nós como cristãos, nós temos a bênção de Deus e temos responsabilidades. E possamos orar uns pelos outros, né? Para que o Espírito Santo de Deus faça a segunda vontade dEle. Amém? Vamos orar? Pai querido, Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome, rendemos a honra e a glória somente a Ti, Senhor. É muito bom estar na Tua presença, poder experimentar, Senhor Jesus querido, o céu na terra, Senhor. Nós agora, Senhor, como o Teu povo que cremos em Ti, sabemos que a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus que tem compaixão. Nós clamamos a Ti nessa manhã, Senhor, por esse pedido de oração, pela vida ali da família do Nélio, Senhor. Eles tinham um laço muito afetivo ali com o pai, e agora o Senhor aprove de ter recolhido, que o Senhor possa confortar o coração daqueles familiares. Também, Senhor Jesus querido, nós pedimos também pela vida da Liz. Vivemos dias tão felizes aqui, Senhor, com a chegada dessa criança. E agora, pelas situações da vida, sabemos que ela se encontra naquele hospital. Nós clamamos a Ti pela cura, Senhor. Visita agora, dá direção aos médicos, dando sabedoria, que possa diagnosticar, que possa ver o tratamento. E sabemos que se o Senhor assim quiser, o Senhor pode operar um milagre. Não há nada impossível para Ti, Senhor. Também a irmã Lourdes tem apresentado, Senhor, na hora dela, Senhor, a Andréia. Tu sabes, Senhor, o que é a separação. O Senhor nos fez para que pudéssemos separar. Mas sabemos que por consequência do pecado, a morte veio. Mas sabemos que o Senhor nos deu esperança. Estamos nesse mundo, estamos seguindo a nossa vida. Pedimos a Ti, visita ali aquela família, Senhor. Trazendo ali, Senhor, conforto. Que elas possam dar sequência na vida, Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Zeca. Por esse momento passamos aqui entre os irmãos, aprendendo uns com os outros sobre a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa dar fruto, Senhor. Que possamos ir agora para o nosso lar, refletindo, praticando a Tua palavra. Que possamos logo mais estar aqui, apresentando o nosso culto de adoração a Ti. Que possamos ouvir a Tua palavra, ter discernimento de Ti, Senhor. E que possamos dar fruto, Senhor. Obrigado por esse privilégio, obrigado por tudo. Nós só temos a agradecer-te, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Estende as vossas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com a amada igreja desde agora para todo sempre. Como nós vemos juntos. Amém. Deus abençoe os irmãos.